Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Chegou o melhor dia da semana, terça-feira, mais um episódio do nosso podcast Trupe de Mãe. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que eu tenho certeza que vai valer a pena você ficar aqui até o final para escutar a história dela. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Spotify e aqui no YouTube. Seja muito bem-vinda, Bruna Emanuela. Nós separamos para você um textinho de Cora Coralina que diz assim: Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Nós gostaríamos de dizer que estamos muito felizes de tê-la aqui. Acho que você é o sinônimo da alegria, apesar de todos os pesares. Então, sinta-se em casa. Ai, obrigada. O texto em si, acho que traz muito do que eu penso também, sabe? Sobre essa questão da vida, de como a gente tem que viver intensamente, tem que trazer as coisas para o mais perto assim possível e amar o máximo que a gente puder. Então, eu acho que traz muito de mim o texto. E eu gostei muito, obrigada por estar aqui. Eu estou bem feliz de estar aqui, não imaginei, mas eu agradeço muito a todas vocês. A gente fica feliz também. E eu já quero te perguntar, como é ser a mãe do Teodoro? Meu Deus. Então, o Theozinho, ele chegou de surpresa, né? Então, assim, vocês falaram bastante da questão da idade, mas eu não imaginava. Eu pensei que só ia ser mãe lá depois dos 35, 40, quando eu já tivesse com a vida mais estabelecida. E aí ele veio de surpresa. Fiz todo o procedimento, de tudo certinho na gestação, mas infelizmente meu parto não teve o cuidado que deveria ter tido. E hoje meu bebê é uma criança atípica. Então, ele tem várias sequelas decorrentes do parto que foi negligenciado. E ele não é só isso. Quando eu falo sobre ele com as pessoas, eu não quero falar só disso. Meu filho, ele é maravilhoso, ele é incrível. Eu sei que ele sabe quem eu sou. Eu sei que quando eu abraço ele, ele tá perto de mim. Eu entendo que ele sabe quem eu sou. E ele gosta do meu colo, ele gosta do meu aconchego, ele gosta do pai, ele gosta da família. E ser a mãe dele, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu não tiraria nada. Porque ele é... Hoje eu posso dizer que ele é basicamente o mundo ali pra mim, virou o meu filho. Quando você diz assim, que eu não esperava, que eu imaginava que ia ter meu filho ser mãe com 30 e poucos anos, 40 anos, foi uma gravidez que não foi planejada? Exato, uma gravidez foi num susto. Não planejado, um susto. Um susto assim, né? Eu tô na chuva, eu sei que eu posso me molhar, né, meu bem? Exatamente, foi nesse sentido aí. A gente o quê? Fez 10 anos de relacionamento esse ano. Então, assim, não é um relacionamento de início, né? Já tava na hora já de ter filho, né, gente? Eu estava esperando, né? Porque a gente só queria ser pai e mãe, acho que mais pra frente. Entendi. E aí, quando o Theo veio aí nas nossas idas, né? A gente tava assim, eu chorei uns 3 dias seguidos, que eu tava desesperada. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? O pai só dava risada, porque se vocês acham que eu dou risada de tudo, o pai dele é pior. Ele faz piada de todas as coisas possíveis e impossíveis. E, assim, a gente aceitou e acolheu muito depois que eu passei pelo meu processo. Porque eu demorei pra falar pras pessoas que eu tava grávida. Eu demorei pra contar, né, pra família e tudo mais. Eu sabia que eu tava grávida, eu fui fazer o pré-natal e ninguém sabia. Nossa. Só quem sabia era eu e o pai dele. E aí, assim, depois foi que eu fui me inteirando, aceitando, entendendo, e aí pronto. Parece que virou uma coisa instantânea. Eu já amava ele como se ele fosse a melhor coisa do mundo, o planeta Terra, e ele veio pra mim e eu tava assim, meu Deus, meu filho tem que ser protegido de todas as formas. E aí, cuidei muito. Nossa, mas eu cuidei da minha gestação. Porque eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa.
E ele nasceu de quantas semanas, Bruna? Ele nasceu de 40 semanas e 3 dias, né? Então, ele estava dentro do período que é considerado, né, para nascer. E aí, na gestação, apesar, né, de eu ser uma mulher que já estava acima do peso antes de engravidar, eu não tive nenhum problema na gestação, né? Então, eu não tive diabetes gestacional, não tive nada que dissesse que tinha alguma coisa errada. E todo o acompanhamento com pré-natal, tudo certo. Tudo certinho. Eu fiz tanto na rede pública, acompanhamento, quanto na rede privada. Porque tem coisas que no público a gente não tem, né? Alguns exames mais específicos. Então, eu meio que me casei ali dos dois. Se eu precisasse de uma coisa ou de outra, eu ia ter pra onde correr. E aí, por conta da minha gravidez estar tão saudável e tudo tão bem, os exames tanto deles quanto o dele quanto o meu tava bom, aí acabou que eu fui encaminhada para um local que só podem ter gestação, né? Só pode ter o bebê ali se realmente tiver tudo bem. Então, eu fui encaminhada para lá por conta disso. Porque ele tava bem, eu tava bem, e eu fiz meu acompanhamento lá e tava tudo certo ele nascer naquele lugar. Só que eu dei 39 semanas, 39 e 1, e 2 e 3 e nada, eu senti nada. Não sentia contração, não sentia nada de nada com relação né, tá vindo, o Telzinho não tava vindo. Eu acho que ele gostou demais da barriga, não queria sair mais não. E aí depois, quando eu entrei nas 40 semanas, eu fiquei bem desesperada. Eu não vou mentir, eu fiquei bem desesperada. Aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Entrei nas 40 semanas, nada desse neném querer vir. Aí eu conversei, né, com uma das enfermeiras que estava me assistindo, e ela falou... Mas você já estava no hospital? Eu não estava no hospital. Eu estava em casa, e aí eu fui e conversei com essa enfermeira. Aí ela falou, olha, Bruna, se você está se sentindo assim, eu vou te dar um encaminhamento para você fazer uma ultrassom. Você vê como é que ele tá, você se assegura que tá tudo bem. Se não tiver, você já vai estar no lugar que vai te assistir. Ok? Fiz. Só que aí, quando eu cheguei para fazer, o médico olhou pra minha cara e começou a rir. Eu falei, você tá rindo de quê? Aí ele, essas mães de hoje, tudo louca da cabeça, não tá sentindo nada, saiu de casa pra vir fazer ultrassom, por quê? Eu falei, eu olhei pra ele e falei, meu amor, é meu direito. É meu direito como mãe fazer ultrassom quantas vezes eu quiser do meu filho. Aí ele fez, na maior má vontade do mundo, mas ele fez. Tá tudo certo com você, tudo certo com o seu bebê, o que é que você quer aqui? Desse jeito? Desse jeito. Ele riu da minha cara, exatamente assim. Eu saí de lá pior do que eu tinha ido. Porque eu fiquei pensando, gente, como assim você tá ali? Sim, porque a gente fica muito frágil, né? Eu não sei se com vocês também foi assim, mas eu fiquei num período, no final da gestação, eu tava muito frágil, preocupada com o parto, preocupada se ia dar tudo certo. E aí você ouvir isso de um profissional da saúde, você fica meio assim, né? Nossa, então quem que tá me assistindo aqui? E aí você até acaba... não desconfiando, mas duvidando, né, se tá tudo bem mesmo. Será que... Lógico, Se ele olhou direito? Se ele olhou direito, fazendo tão pouco caso assim, né, ao você chegar ali para fazer o exame? Sim, foi exatamente esse o sentimento que eu fiquei, né? Só que aí eu fui em um outro local, conversei com outras pessoas, levei a ultrassom que eu tinha feito, né, elas olharam as imagens e disseram que tava tudo ok, então me acalmaram, né, me tranquilizaram. Falaram, ó, Bruna, você pode voltar para casa e aguardar. Mas se você estiver se sentindo desconfortável, se você... sei lá, tô ansiosa, quero ver mais o meu filho, quero ver, você tem todo o direito de fazer isso. Se você também não quiser esperar, você também tem todo o direito de ir para uma cesariana. E aí, nisso eu esperei. Chegou nas 40 semanas e 3 dias, eu comecei a sentir, né, as contrações. E eu me preparei para ser a pior dor do planeta Terra. Então, eu já pensei assim, vai doer, vai ser desconfortável, mas eu queria muito que fosse um parto normal, né? Então, me preparei para isso. Mas, se tivesse a necessidade do meu filho vir de parto cesariano, do jeito que precisasse, eu faria, porque era a saúde dele, em primeiro lugar. Então, eu sabia que se tivesse a necessidade, a cesariana também seria uma opção, sem problema nenhum. E aí, quando eu fui para lá, para fazer o parto e tudo mais, eu cheguei no lugar, eu já estava com 8 centímetros de dilatação. Caramba! Eu fui bem no... Eu já estava assim, sabe, naquela fase que você fala, Senhor Jesus... Aí, quando eu cheguei, o meu tampão já tinha saído, eu já tava com 8 centímetros, eles me encaminharam para esperar, né? Chegar nos 10. Quanto tempo? Isso quanto tempo que sua bolsa estourou? Ou sua bolsa não estourou? Minha bolsa não estourou. E aí, eu cheguei lá às 5 da manhã. Quando foi mais ou menos umas 2 horas depois. Eu não vou saber ao certo tempos, né, do que aconteceu, porque na hora do parto eu acho que você vai lá pro Nirvana. Sei lá, você vai pro outro planeta Terra.
E aí, nisso, eu fui e quando chegou lá, fizeram todo o procedimento, viram que estava tudo bem, eu fui aguardar. Acho que mais ou menos 1 hora, 2 horas depois, eles vieram e falaram, olha, Bruna, a gente fez, né, o toque novamente, você ainda tá com 8 centímetros, vamos entrar com ocitocina. Tipo, Acho não que tava tinha evoluindo daquilo ali, Isso. né? Tinha umas 2 horas, mais ou menos, que eu tava lá, né? Eu achei rápido, porque eu já vi parto que demora 24, sei lá quantas horas, né? Mas eles estão ali pra me assistir, né? Só que o que acontece? Esse local que eu fui, eles diziam que se precisasse ocitocina, se precisasse qualquer tipo de intervenção, eles não faziam lá. Eles te encaminhariam para um outro local, porque lá não tinha suporte para fazer esse tipo de procedimento. Então eu fiquei meio assim, mas na hora eu falei, tudo bem, né? Eles fizeram, aplicar ocitocina. Lá. Meu Senhor Jesus, lá nesse lugar. Aí as dores, as contrações, né? Tudo começou a ficar bem forte. Não sei se algum de vocês já fez indução de parto, mas é punk. Obrigada. Começa bem, assim, se as contrações tá doendo, ela vai para um nível, sei lá, escala 10. E aí, nisso, começou o processo e tal, ela fez um outro toque, eu tava com 9. Isso acho que mais ou menos umas 2 horas depois, não sei. E aí, aplicaram novamente. E nisso ela falou, Bruna, eu posso estourar sua bolsa? Aí eu falei, pode. Só que eles tinham me dito que eles não estouravam bolsa, que eles não faziam nada disso. Em nenhum momento você questionou? Em resumo, porque você você estava estava no lugar certo, né? É esse o ponto. Eu achei que eu tava no lugar certo, mas eu não tava. E aí, nisso, né, o pai dele tava junto comigo. Ele perguntou se tinha que realmente fazer aquilo e tudo mais. E eles falaram, não, a gente vai fazer, mas tá tudo certo. Estourou. E aí, quando estourou a minha bolsa, eu lembro na hora que o pai dele falou assim, nossa, mas essa coloração tá muito estranha. É assim que é a coloração mesmo, quando estoura uma bolsa? Aí ela falou, não, tá tudo bem. Tá tudo certo, pode ficar tranquilo. Eu não sei se eu comecei a empurrar, né, fazer o processo ali da parte do parto ali, já com 10 centímetros. Eu não lembro se ela fez um outro toque, se ela viu de novo como é que eu tava, mas ela falou, Bruna, a gente vai ter que começar a empurrar. Agora. Ponto. Eu falei, por quê? Porque a gente tem que começar. Então, nesse local, né, eles fizeram esse procedimento e aí estourou a bolsa, viu que tava, né, a coloração daquele jeito e disseram que tava tudo bem, que eu podia continuar e falaram que eu tinha que começar a empurrar. Mas eu ainda não tava sentindo, porque quando chegava numa parte ali do parto, pelo menos foi o que eu li, que eu estudei, é que a gente sentia, seu corpo sentia que você precisava empurrar e você ia fazer aquilo naturalmente. E eu não senti, mas ela disse que eu precisava empurrar, eu comecei a empurrar. Eu não sei quantas vezes eu empurrei, eu não sei quantas posturas, posições mirabolantes eu fiz, eu não estava mais aguentando, eu já estava num estado de cansaço que eu só pensava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo, pela madrugada termina esse processo, porque eu não estava mais aguentando, eu já estava assim, exausta. E aí eu cheguei para ela e falei, arruma uma posição que eu consiga ficar confortável, porque eu não tô confortável e eu não tô conseguindo. E aí eles me colocaram numa outra posição e aí foi a última força que eu tive. Eu dei um grito que eu acho que deu para escutar lá do outro lado do planeta. E aí nisso, meu filho nasceu. Quem pegou foi o pai. Ele quase caiu no chão, porque eu já não estava aguentando mais. E aí quando eu empurrei, eu acho que foi de uma vez. E aí quando ele nasceu, eu lembro que ele pegou, né? O pai dele pegou ele, olhou. Aí ele levantou assim para eu ver. E quando eu vi, ele estava azul. Ele não estava roxo, ele estava azul. E eu olhei aquilo, eu só pensava, isso é a cor de um bebê? É assim que tem que ser? É desse jeito? E aí eles vieram, colocaram ele, acho que 2 segundos aqui, perto de mim. Eu não vi o rosto do meu filho direito, eu não vi como ele, nada, se tinha dedo, mão, nada. E aí eles colocaram aqui em cima de mim, 2 segundos, falou, corta o cordão. Aí ele cortou, quem cortou foi o pai dele, cortou o cordão, e levaram ele para um lado aqui. Já tinha um berço, né, esperando para colocar, aquecido e tudo mais. E aí, quando eles colocaram ele lá, eu não tava entendendo nada. Um monte de enfermeiro, todo mundo que tava na sala foi pra cima dele. E eu olhava e falava, o que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Alguém me fala o que tá acontecendo. Aí eu olhava e falava, Marcelo, vai ficar com ele ali, vai ver o que tá acontecendo, que eu não tô entendendo. E aí, depois de mais ou menos uns 10 minutos, um médico apareceu, um pediatra. Meu Deus. E aí, começaram a fazer um processo de aspiração. Nessa aspiração, eu lembro que ele falava assim... Ai, desculpa, é porque eu lembro do dia e eu fico com vontade de chorar. Ele falava assim, mãe,
estamos fazendo o que a gente pode aqui. E aí, depois ele falava, tem muito mecônio, gente, tem muito mecônio. O que aconteceu com essa criança? Tem mecônio demais. Eu só me dei falar isso. Da Tem mecônio aspiração. demais. Ele aspirando e aspirando, ele falou, não tem o que eu fazer, eu tô aspirando aqui, tem mecônio demais nessa criança. Ela tava muito tempo sem conseguir respirar direito. E aí, eles falaram, a gente vai ter que chamar alguém pra vir pegar ele aqui, pra levar pra um outro local, né? E aí, nisso, Isso o tempo passando. o tempo passando. E hoje eu entendo, né? Mas na época eu não entendia. Mas hoje eu entendo que meu filho, ele tava praticamente morto. Na verdade, Porque- ele passou do horário de nascer, né? Da hora de nascer Sim. ali. Ele ficou muito tempo. E aí Mas deveria... você acha que ele passou da hora de nascer ou você acha que foi na hora de nascer pelas essas intercorrências? Então, eu acho que foi, assim, que eles não souberam gerir o que aconteceu. Porque depois que tudo passou, eu fui ler sobre mecônio e eu fui ver que, tipo assim, 5% dos casos numa gestação pode acontecer de ter mecônio. 5%. A Laura aspirou. Né? Então, nesses 5%, 4% a criança não vai sofrer nada, não é indicativo de cesariana, não seria indicativo de uma intercorrência ali, né? Alguma coisa mais séria, mas 1% é porque a criança entrou em sofrimento fetal. O que eles precisam fazer? Assistir aquela criança o tempo inteiro. Colocar monitoramento na barriga da mãe, eles precisam ver se a criança tá bem, eles precisam fazer uma ultrassom para ver se tá tudo certo, porque se não tiver, cesariana de emergência. Só que eles não fizeram nada, eles disseram que tava tudo bem. Quando você chegou lá em trabalho de parto, A gente como é você já estava com a desesperado. dilatação, eles não se preocuparam em fazer uma ultrassom para ver se estava bem ou não. Nada, Eles só- se preocuparam só esperar um período. Na não verdade, nem evoluiu, se sabe. vamos ocitocina para poder acelerar o parto, né? Nem se sabe se teria lá condições de fazer a ultrassom, né? Então, por que que é uma coisa que pega muito pra mim até hoje? Porque antes de ir para o lugar, eu visitei outros lugares, eu fui ver onde que eu queria ter o meu filho, né? Eu escolhi. E eu escolhi lá porque o que que eles me disseram? A gente aqui vai ter um parto, né, humanizado, com todo o respeito a você, ao pai da criança e tudo mais. Só que se a gente vê qualquer tipo de coisinha que acontecer com você ou com o bebê, a gente encaminha para um lugar que vai te assistir, porque aqui a gente não tem como fazer isso. Mas imagina, eu te Bruna, eu não encaminho. teria nunca ido pra esse local. Imagina, eu te encaminho. Mas ela não sabia que ia acontecer, né? Ela acreditou no que vocês passaram para ela. E como ela chegou lá com uma boa dilatação, na minha cabeça eles devem ter imaginado assim: vamos dar ocitocina, porque ela já evoluiu bem, ela evoluindo mais um pouco, esse parto acontece de forma tranquila, sabe? Foi muito... Tá. Desculpa, Então, Lívia, te cortei. e aí o que que acontece? Depois disso, eu tive laceração. Disseram pra mim que foi grau 2, mas a mulher passou 1 hora de relógio me costurando. Eu não sei se foi grau 2, o que que foi que aconteceu. E aí eu lembro que o pai dele foi com ele, né, pra esse outro local. E o que que aconteceu ali antes deles irem, né? Chegaram 3 pessoas que eram socorristas, né? O pessoal da SAMU chegou. E aí eles fizeram a assistência dele, só que de 4 pessoas que estavam na sala, os 4 tentaram entubar ele e ninguém conseguiu. Então, a saturação do meu filho estava 30, 40. 30, 40. Isso quer dizer que ele estava praticamente sem oxigênio. Não tinha oxigênio. Porque uma saturação considerada, digamos assim, normal, hoje eu entendo isso, é 95. Então, ele estava praticamente sem respirar. E aí, colocaram ele numa incubadora, levaram. E eu lembro que eles chegaram assim: mãe, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, isso é protocolo, acontece. Tá tudo certo pro seu filho. Foi isso que eu ouvi. Me encaminharam para uma outra sala e eu fiquei num quarto. E aí, eu acho que essa noite foi a mais difícil de todas, porque eu escutava os outros bebês chorando, eu olhava o berço vazio, eu olhava para a bolsa no chão e as roupinhas dele, né, estavam lá, que eu tinha separado com todo o cuidado do mundo. E eu não tinha nem visto meu filho. Eu não sabia nem como é que ele era. E aí, quando eles... o pai ficou com ele lá, né? Até resolver tudo. No outro dia de manhã, ele veio me buscar. Aí, eles não me liberaram, porque eu tive que tomar uma injeção por conta do sangue do pai, do meu lá e tudo mais. Só que eles não queriam me liberar de jeito nenhum. Eu falei, não, eu assino alguma coisa aí, vocês me liberam. Só foram me liberar à tarde. E aí, nisso, eu fui, né? Fui pro local onde ele estava. E eu não sabia o que tinha acontecido, eu não entendia, assim, A gravidade. a gravidade. E quando seu Porque- marido foi,
Seu marido foi acompanhando. Quando Sim. seu marido voltou pra te buscar, ele te contou o que era? Pronto, aí ele falou pra mim, né? Ele disse... Eu perguntei muito no celular pra ele e ele não me falava. Ele só falava, os médicos estão cuidando dele, os médicos estão cuidando dele, e ele não me dizia que era grave. Ele só falava assim, não, descansa, fica bem, a gente tá, eu tô com ele e tudo mais, vai dar certo. Só isso. Quando ele veio, eu vi que não era só isso. Porque ele tava destruído. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. É a pessoa mais alegre que eu já conheci na minha vida. Faz piada de coisa que não deve, às vezes, assim. Que tá todo mundo chorando na sala e ele tá fazendo piada. Então, quando eu vi ele, eu falei, tem uma coisa muito errada. E aí, eles também me falavam. O pessoal desse local onde ele nasceu falavam, tá tudo bem, é protocolo, seu filho vai voltar bem pra casa, tá tudo certo, pode ficar tranquila. Então, eu fui pra lá com o pensamento de que minha filha ia ficar 2, 3 dias e ir embora. Tá tudo bem, não precisa mais do que isso, né? Quando eu cheguei, que eu entrei, né? Ele foi pra UTI. Que eu entrei, aí a médica foi pedir pra uma técnica me ajudar, né? Me paramentar, se higienizar. E aí, quando eu entrei, a médica veio me explicar o que tinha acontecido. Aí ela olhou pra mim e falou, mãe, você sabe a gravidade que seu filho tá? Aí eu falei, não. Como assim? Aí ela olha, a gente não sabe como foi que seu filho sobreviveu essa noite. Não sei te explicar isso. Porque ele chegou aqui e a gente ficou a noite inteira tendo que fazer 1001 coisas para manter ele aqui. E aí ela falou assim, se ele sobreviveu aquela noite, né, essa primeira noite, quando for nos próximos dias, a gente vai ver como é que ele vai reagir. Se ele vai evoluir, se ele não vai evoluir. Mas ela falava o motivo? Não falava nada? Aí o que ela falou? Que ele sofreu anóxia, né? Ele ficou com falta de oxigênio por conta do mecônio. O pulmãozinho dele não deu conta, né, de tudo aquilo que entrou e ele não conseguia respirar. E o que acontece? Dizem que ele teve uma parada cardiorrespiratória no local onde ele nasceu, né? Mas no local onde ele nasceu dizem que foi lá para onde ele foi encaminhado. Que ele teve a parada. Exato. Mas você vai levar a acreditar que foi lá, que não teve assistência nenhuma, né? Exato. No outro, pelo menos ele estava assistindo, não tinha por que a pessoa negar o fato, porque diz, já vem encaminhado para aqui. Meu Deus do céu, que loucura. E aí, quando a médica me explicou tudo, falou e tudo mais, aí começou a saga, né? Foram 82 dias de UTI. Eu tinha que ir todos os dias, porque só a mãe pode entrar, né? O pai não pode, ele não tem acesso. E aí, eu fiquei indo pra lá os 82 dias, e nesses 82 dias, meu filho passou coisas que eu nunca vi um ser humano adulto passar. De coisas que eu nunca imaginei que eu ia ver alguém passando na minha vida. Então, assim, lá mesmo, ele ficou 15 dias em coma. Quando ele acordou, ele teve crises convulsivas o dia inteiro. Ele ficou quase 24 horas convulsionando. Demorou demais para conseguir controlar essas crises. E naquele dia foi o dia que eu tive a certeza de que realmente tinha tido uma sequela. Porque até então eu me apeguei numa fé e eu olhei para Deus e falei, Deus, o Senhor não vai deixar meu filho ficar com sequela, não, Deus. Mas quando ele acordou, uma médica olhou pra mim e falou, mãe, ele acordou. Mas a gente não sabe como é que ele tá. Se tem sequela, se não tem sequela. Só que aí com 2 dias ele convulsionou. Então ali foi a resposta que a gente tava esperando, né? Que ele tinha realmente ficado com sequela. A gente só não sabia o E nível. ele tava com quantos dias? Ele ficou 15 dias, então com 17 dias de vida ele teve as crises convulsivas. Ele nasceu, foi transferido de local, e quando ele chegou num lugar que tinha um pouco mais de assistência, ele já ficou em coma ali. Ele não acordava. Aí eu passava a mão, assim, no pezinho, na mão, eu ficava mexendo nele o máximo que eu podia, eu conversava com ele o dia inteiro. Eu falava, filho, acorda, e ele não tinha reação nenhuma. Aí, nos últimos dias, antes dele acordar, né, acho que com uns 13 dias, ele mexeu o pé. Meu Deus, mas eu chorei. E eu ficava falando, meu Deus, ele mexeu o pé. Aí eu cheguei em casa e falei, gente, ele mexeu o pé. Ele mexeu o pé e esse menino vai acordar. Eu falava pra mim assim. Aí eu lembro que todo mundo falava, não, mas será que ele mexeu? Eu falei, mexeu. Ele mexeu pra mim. Eu falei, filho, mexe o pé e ele vai mexer. E ele mexeu. E aí, naquilo, ele acordou. E aí, depois disso, ele precisou fazer várias coisas, né? Ele ficou 23 dias na UTI, depois ele foi pra semi-intensiva. Ele acordou,
teve, né, as convulsões, controlaram as convulsões, ele foi avaliado e eles disseram que ele não ia conseguir comer via oral. Então a gente ia ter que colocar uma gastrostomia, né? Ia ter que fazer uma sonda de alimentação. E aí nisso, assim, já tinha tanto, a gente já tava 23 dias ali dentro, já tava exausta, eu já tinha infeccionado o ponto, já tava assim num nível, sabe, desgastante. Aí eu falei, é isso que ele precisa para sair daqui? Então a gente vai fazer e depois a gente vai buscar alguém e vai resolver. Eu só queria tirar ele de lá, porque lá dentro também a assistência, claro, teve muitas pessoas maravilhosas, muitas pessoas que eu carrego no meu coração, que eu não tenho o que falar. Mas também teve muita gente ali dentro que falou e fez coisas que não eram para ter sido feitas. E aí, depois disso, ele foi para a semi-intensiva, ele passou mais uns dias lá e fizeram uma gastrostomia, que deu errado. Porque ele estava tendo crises convulsivas, não controlaram as crises convulsivas, e aí nas crises a gastrostomia saiu sozinho. E a barriga dele ficou aberta e ficaram tentando solucionar aquilo. Um bebê que estava 9 dias já sem comer, ele chorava o dia inteiro. Ele ficou 9 dias sem alimentação. Só por sonda? Só a alimentação enteral, mas isso depois de uns 3 dias. E aí a alimentação oral, né? Oral não, que ele usava a sonda, mas pela sonda, não. E aí depois disso falaram assim, mãe, a gente vai fazer um procedimento nele porque ele tá com o estômago infeccionado, infeccionou muito por conta do que aconteceu. E o que me dói até hoje, eu cheguei nos médicos que estavam lá e eu falei, meu filho tá tendo crise convulsiva, não vai afetar a cirurgia, porque ele fazia uma extensão no abdômen, que eu falei, a cirurgia é no abdômen. Se ele estender do jeito que ele faz aqui, provavelmente alguma coisa vai acontecer. Ou seja, você avisou, né? Eu falei. Você que é mãe, não é médica, avisou pro médico. Eu perguntei, eu questionei. Né? E aí depois disse, não, mãe, vai dar tudo certo. A gente sabe o que a gente tá fazendo, tá tudo ok. Beleza. Nossa, gente. Ai, que agonia. Já tinha enlouquecido, já. E aí nisso ele fizeram, deu errado. A gente foi pra casa, ele usando uma sonda no nariz. Porque tiveram que fechar o abdômen e esperar. Eles disseram, olha, Bruno, ele já tá aqui muito tempo. E a gente vai mandar ele para casa porque ele precisa recolonizar, porque ele já tá com as bactérias do hospital, ele já tá com a imunidade muito baixa, a gente vai mandar ele para casa com a sonda no nariz. Gente do céu, a gente não dormia. Porque ele tentava arrancar a sonda a cada 2 segundos. Ele tava com a mão na sonda para arrancar, porque aquilo incomodava, o nariz dele machucou e feriu várias vezes. E aqueles esparadrapos que eles colocam. Exato, e ele é bem branquinho, isso ficava assado, que parecia que tinha feito depilação. E aí ficou eu e o pai dele revezando. Eu dormia 30 minutos, ele dormia 30. E é assim, ó, se a gente acha que levantar de madrugada pra dar mamar cansa. Mas quando você tá com o bebê na situação, Augusto ficou também, quando ele ficou internado, nasceu prematuro, né? E ele ficou, acho que foi mais de uma semana de sonda. Bruna, é isso que você tá dizendo. Eu pedi pra enfermeira, eu falei assim, deixa meu marido ficar aqui também, pra eu poder dormir. Porque o meu medo era tão grande dele engasgar com aquela sonda, porque daí passava de meia em meia hora, você tinha de gotejar assim, ó, 2, 3 ml de leite. Ele não tomava mais do que isso a cada vez que tinha que alimentar. E ele era muito pequenininho, aqueles dedinhos compridos e magricelinho, fazia assim, ó, ele perdeu 2 vezes o acesso de sonda para colocar de novo. Então eu ficava desesperada, não conseguia dormir, nem de dia e nem à noite. Deus me livre. E aí eu pedi pra enfermeira, falei, por favor, deixa meu marido dormir aqui pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, pelo menos pra poder descansar, sabe? Porque eu ficava, é desesperador. E você se sente impotente. Totalmente. Porque você não tem o que fazer. Não. E depende daquilo, né? Exato. Você não tem como dizer assim, eu vou tirar ela aqui agora e vai dar tudo certo. Você, infelizmente, tem que ficar. E aí, depois de 2 meses que ele tava com essa sonda em casa, a gente, quando ele foi pra casa, a gente começou já a fonoaudiólogo, fisioterapeuta, a gente já foi atrás de tudo, né? Eu não fiquei sabendo o diagnóstico do meu filho, assim, o médico chegou, olha, mãe, não, foi, querida, seu filho tem paralisia cerebral e é isso aí, sua vida agora é essa. Foi isso que eu vi. E eu fui, beleza, tudo bem, não tem problema. Eu vou levar meu filho pra casa e a gente vai fazer o que a gente puder por ele vai ter uma vida com qualidade, ele vai ser feliz e a gente vai conseguir dar pra ele o que a gente puder, a gente vai fazer. E aí,
quando a gente voltou para ele fazer a sonda novamente, aí ele colocou a gastrostomia, a gente veio para casa. A vida deu uma leve estabilizada. E aí, nisso, ele tava com crescimento da cabecinha muito rápido. E eu falava com o pediatra que acompanhava ele, tá tudo certo, é assim mesmo. Ah, ele tem paralisia cerebral, é assim mesmo. Era só isso que eu escutava. Seu filho tem paralisia cerebral, Bruno, então é isso aí, você tem que aceitar que é assim. Ah, ele não tem um movimento X, movimento assado, então eu falei, sim, existe assimetria craniana, existe. Mas a cabecinha dele está crescendo muito além do que eu imaginei. E aí, não, mas tá tudo certo, é assim mesmo. Passado-se um tempo, olha eu levando meu filho para emergência porque ele estava entrando em coma por causa da hidrocefalia. Poxa. Meu Deus do céu. Quase perdi meu filho de novo. Com quantos meses? Ele estava com 9 meses. Mas o que você sentiu? O que você percebeu? Então, ele, apesar de ter a condição que ele tem, ele é muito ativo, ele fica acordado no olho desse tamanho. E assim, você conversa, você fala com ele, você mexe, brinca, ele responde, ele não fica estático, né? E aí, nisso, eu vi meu filho dormindo o tempo inteiro. E ele dormindo o dia inteiro. Eu falei, não tá normal. E aí, ele dormia muito. E eu fiquei pensando, será que foi o dentinho? Porque eu tinha passado camomilina. E aí eu fiquei na minha cabeça assim, eu falei, gente, será que eu passei camomilina demais nesse menino? E esse menino tá dormindo desse tanto, mas por causa de um dente, não é possível um negócio desse, não. E aí fiquei olhando na cabeça, isso era num sábado. No domingo nada, desse menino acordar. Ele dormiu o tempo inteiro, ele acordava mal, abriu o olho assim e voltava a dormir de novo. Aí eu levei num pediatra, particular, levei ele, falou, mãe, corre. Vai com seu filho agora pra emergência, porque ele tá entrando em coma. Meu Deus. E aí, quando eu cheguei lá, fizeram todos os exames. Ele Isso fez quanto uma tempo lista. depois que você sentiu? Tipo, 24 horas depois? Foi mais ou menos isso. Não, eu no domingo, né? Na segunda eu levei ele, eu saí de lá, já fui pra emergência. Eu só passei em casa, peguei todas as bolsas que eu precisava e fui. Porque se eu precisasse ficar internada, eu já tinha levado tudo que eu precisava. E aí, nisso, quando eu cheguei lá, fizeram todos os exames de imagem, tomografia e tudo mais. E aí, a médica que olhou, que estava numa troca de plantão, acho que era 6 e pouca da tarde, né? 7 horas ele toca o plantão. Ela olhou e falou, olha, mãe, tá tudo bem, pelo que eu olhei é coisa pouca. Então, a gente vai esperar o neurocirurgião vir amanhã de manhã. É uma médica. Eu falei, tudo bem, então, você tá dizendo que tá tudo bem? Eu falei, mas ele tá muito sonolento. E aí, nisso, na troca de plantão, veio 2 pediatras que já conheciam o Theo. Já sabiam quem era o Teodoro. Eles olharam e falaram, isso aí não é o Teodoro, não. Dormindo desse jeito aqui, a gente encostando e ele não tá querendo meter a mão na gente, nunca vi isso. Aí foram olhar o exame, eles ligaram na hora pro neurocirurgião pra ele ir de emergência, ele chegou em 10 minutos. E aí eles olharam e falaram, mas a gente vai ter que fazer uma punção de emergência, a gente vai ter que tirar o excesso de líquido porque o seu filho tá entrando em coma. E aí, quando fez, eles tiraram 60 ml de líquido. Meu Deus. 60 ml. Ele falou, não sei como é que o seu filho não entrou em coma e poderia ter morrido. E aí, depois que fez, pronto, meu filho voltou. Ele já começou a querer brigar com as enfermeiras lá, elas queriam furar ele botando a mão e batendo em todo mundo. Só que ele precisou ser entubado. Porque as vias respiratórias dele estavam correndo risco. E aí, quando eles falaram, mãe, a gente vai ter que entubar seu filho de novo. Aí eu falei, meu Jesus Cristo. Mais uma vez, porque eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho medo. Porque eu ouvia tanto que meu filho ia usar traqueostomia, tanto, seu filho vai usar traqueostomia, Bruna. E eu falava, gente, ele não vai usar, porque eu sei que Deus não vai deixar. E aí, nisso, quando eles falam de entubar, eu já pensava nisso. Vai botar traqueostomia no meu filhinho a qualquer momento. E aí, ele falou, a gente vai fazer isso para poder fazer a cirurgia, já facilita até o processo, porque ele vai fazer a cirurgia, a gente vai precisar colocar uma válvula. Aí o médico fez todo o procedimento lá, eles fizeram tudo e a gente foi para UTI. E aí no dia seguinte, esse médico, nossa senhora, olha, esses 2 médicos que receberam ele, que salvaram a vida do meu filho, porque se a gente tivesse chamado o médico naquela hora, ele não teria continuado aqui com a gente. E o neurocirurgião foi um santo, assim, um anjo que eu não tenho o que falar. Ele falou, olha, eu vou correr ali agora atrás de uma sala para fazer a cirurgia, isso de manhã cedo.
E não tinha lugar, não tinha vaga. Ele foi atrás, ele brigou com um monte de gente lá dentro para arrumar uma vaga para fazer a cirurgia do meu filho o quanto antes. Então, ele também foi brigar lá dentro para conseguir. E aí, fizeram a cirurgia. Falaram, agora a gente vai ter que esperar ver se não ficou alguma sequela. Aí Mais eu falei, uma. mais uma? Falei, não é possível, não. Se tiver mais uma sequela, agora vai ser o quê? Porque já mexeram no meu filho inteiro. E aí, eles falaram, não, vamos esperar, vai dar tudo certo. Aí, quando ele acordou... Eu acho que se alguém falar perto de mim, vai dar tudo certo dentro do hospital, eu já vou lembrar de tanta gente que ouviu isso aqui. Vai dar tudo certo, que eu vou dizer, vai dar tudo certo. Não. Porque, gente, como é que pode ser tão frio a ponto de dizer pra pessoa que teve um bebê nas condições que teve, vai dar tudo certo. Não tem água dentro do cérebro, uma coisa séria, 60... Não, tá tudo certo. Sem ter o mínimo de cuidado, de zelo, de investigar as coisas. Eu passei pela mão de várias pessoas que não estavam preparadas para lidar com tanta coisa. E ele é Porque forte, meu né? filho é. E ele fez essa cirurgia e eles falaram, Bruna, a gente vai ter que esperar se ele vai respirar sozinho. E aí, quando fizeram, tiraram a sedação dele, demorou uns 2 dias para ele acordar da sedação. Ele já tava querendo meter a mão no tubo e arrancar. Eu falei, eu disse que ele não ia usar a traqueostomia, vocês estão vendo? Eu falei que ele não ia usar. E aí, nisso, ele acordou, já tava brigando lá pra tirar esse tubo de todo jeito, e aí eles tiraram. Meu filho respirando perfeitamente bem, não precisou de oxigênio, não precisou de nada. E aí, vamos ficar aqui de olho, né, porque uma cirurgia na cabeça é delicado, a gente tem que ver se ele vai aceitar a válvula, se não vai ter algum problema. E aí, fizeram todos os exames, o médico deu toda a assistência que precisava, esse neurocirurgião, assim, não tem o que eu falar dele. E aí, pronto. Botou a válvula, vamos pra casa. Passamos 10 dias na UTI e um dia a gente fica na enfermaria, porque eles nunca liberam direto da UTI pra casa, né? E aí a gente foi pra casa, pronto, agora a gente vai respirar, vamos viver de novo. Voltamos pras fisioterapias, pra tudo que ele já fazia. E aí, agora, mais ou menos uns 2 meses atrás, a gente teve que ir a Brasília fazer exames, porque tem exames que não faz aqui em Barreiros. Vários que não fazem aqui. Que a gente precisa ir pra fora. E aí a gente fez um exame que é um videoeletroencefalograma, porque ele já tinha crises convulsivas, mas estavam controlados com medicação. E eu reparei que meu filho estava tendo como se fossem uns sustos. Sabe aquele reflexo de Moro que eles falam do bebê, que ele faz assim, né? Só que ele é um bebê que já tava com 1 ano de idade, né? Então, assim, não tem como. Não faz sentido ser reflexo. E aí começou a ter esses espasmos. Eu falei, eu acho que isso aqui é alguma coisa. E ninguém nunca escuta a mãe, parece, né? Parece que mãe não sabe o que tá falando. Agora você tocou assim numa feridinha. E eu ouvi uma coisa que eu acho bem interessante. Toda mãe que é taxada de louca nunca tá errada. É incrível. Eu vi um pediatra falando isso, o pediatra que eu sigo. Sempre que a gente fala que a criança tem alguma coisa, a pessoa fala, ai, para de loucura. Não que tá exagero. bem. Ah, que não sei o quê. E esse pediatra falando, e eu falei assim, bem isso. Só que naquela coisa, eu não lembro se eu tava botando o Bernardo pra dormir e perdi, que eu queria salvar isso. Ele disse, eu nunca atendi uma mãe taxada de louca que estivesse errada. Mas o pior Porque a que gente verdade. conhece A gente o nosso conhece, filho muito mais que qualquer outra pessoa. Eu não posso querer que o melhor especialista do mundo tenha a intimidade e o conhecimento que eu tenho com meu filho, que você tem com seu filho, para poder. Ele que tem que me ouvir, através do meu relato, identificar o que a criança tem, né? Sim, porque eu acho assim, que quem convive com a família, os pais é quem sabem. E a mãe sente. Sim, é isso. Eu sentia Pressente. que era alguma coisa. É igual, por exemplo, essa questão da cabecinha dele. Tanto eu quanto o pai te falam, não tem como isso aqui ser normal, não tá dentro de um padrão esperado. E aí, não, tá tudo certo. E nesse tá tudo certo, vai a gente de novo de emergência. E aí, a gente foi para Brasília, fizemos os exames e a gente descobriu que ele tem epilepsia de difícil controle, que é uma das mais graves e a que mais faz diminuir a expectativa de vida. É o mesmo do menino da Paloma? O do filho da Paloma. É o mesmo. É o porque mesmo é tipo. difícil, alguma coisa de É difícil difícil controle. Eu controle, lembro que exato. ela falou isso mais ou menos esse nome também. É o mesmo tipo. Como se fosse... Tá. E aí, só que assim, no caso, eu acho que o filho dela é genético, né? As questões que ele tem. Eu não lembro. Na verdade, ela fez os exames e não teve um diagnóstico. E aí, se eu não me engano, ela falou isso no episódio, que ela não teve um diagnóstico preciso. Que daí ela tinha a possibilidade de buscar a genética, e o médico falou pra ela,
gasta seu dinheiro, sua energia com isso, não. Cuida do seu filho, dá qualidade. Gasta o que você ia gastar cuidando dele, dando a qualidade de vida que ele precisa. Exato. É esse mesmo tipo que ele tem. E aí a gente descobriu, agora a gente tá aí, na luta com essas crises. Porque ele ainda tá tendo. A gente entrou com uma medicação, mas infelizmente ela não tá dando resultado. A gente vai ter que ir pra outras medicações, né? Pra ver como que ele vai responder. E, gente, eu não consigo entender. Porque no dia que ele não tem uma crise, a criança parece que tá sem nada. Bruna, quais são os diagnósticos, então, só para recapitular aqui? Nossa, são muitos. Os diagnósticos que ele tem, real, assim. Pronto. Ele sofreu, né, anóxia no parto, então ele ficou sem respirar, por isso ele tem paralisia cerebral, que é o nome que é dado para quando tem uma lesão muito grande no cérebro. Uma lesão grande não, né, mas uma lesão no cérebro ou durante o parto ou no nascimento. Tá. Então ele tem isso, tem a disfagia, que é essa questão da alimentação, que ele usa a sonda de gastrostomia para se alimentar. Então ele só se alimenta através de sonda. Hoje não, porque o médico olhou pra gente e falou que ele não quer aprender. Mas hoje ele faz 3 refeições via oral e a gente tá encaminhando pra tirar a sonda. Mas disseram que ele não ia conseguir. Mas não seria um risco, Que mais? Bruna? Tirar Então, a sonda. A gente só vai tirar se realmente tiver certeza absoluta que tá tudo certo com ele. E a questão de engasgo, não corre o risco de engasgo dessa tentar introduzir via oral mesmo a... Então, ele faz acompanhamento com a fonoaudióloga, né, que ela é especialista em disfagia. E aí, a gente fez vários exames em Brasília de imagem e a gente conseguiu detectar que a disfagia dele não é uma disfagia severa. Ele consegue engolir em algumas consistências tranquilamente, sem risco nenhum. Então, ele só consegue comer algum tipo de consistência. Entendi. Agora, líquido, por exemplo, água, não, tem que ser água espessada. A gente usa um espessante e aí a água fica como se fosse um gelzinho, e aí ele consegue. Mas se for líquido fino, né, alguma coisa nesse sentido, ele não consegue. Ele pode broncoaspirar e acontecer alguma coisa. Só que a gente só vai ter essa liberação se realmente tiver certeza que tá tudo certo. Até porque hoje a sonda não é uma questão pra gente, a gente lida bem com ela. Só que ter esse momento com o nosso filho é uma coisa que a gente esperava demais. Eu imagino. Com certeza. Gente do céu, quando esse menino colocou uma siriguela na boca, eu falei, meu Deus do céu, e ele gostou. Eu falei, ai, que coisa boa. Então foi uma coisa que eu esperei muito. E aí, essas 3 refeições é uma coisa que a gente queria bastante. Além da disfagia, ele tem epilepsia de difícil controle, tá com início de escoliose. E eu acho que é só isso. Ele tem quantos anos? 1 ano e 2. 1 ano e 2. Meu Deus do céu. Tá. E o que os médicos falam em relação, tipo assim, daqui pra frente, o que pode, né? Tipo assim, quais são os riscos e como que você precisa conduzir, né? Qual que é o suporte que você tem hoje pra você ficar? Claro que ficar tranquila você não vai ficar nunca, né? Não. Mas pra te dar uma segurança melhor em relação ao tratamento. Então, o tratamento para esse tipo de lesão que acontece, basicamente você vai lidar com as coisas que vão aparecendo, né? Então, no caso motor, você tem que fazer fisioterapia. Então, a gente tem que ter fisioterapia, é uma coisa que é fundamental para uma criança que tem paralisia cerebral. Porque se ela não faz aqueles movimentos que são naturais para o corpo de uma pessoa que não tem uma lesão, ela vai ficar com atrofias. E eu acho que todo mundo já deve ter visto a foto de alguém que tem, sei lá, o quadril todo virado para um lado e as perninhas todas viradas para aquele lado e não consegue movimentar. Então, assim, fisioterapia, fonoaudióloga, terapia ocupacional, ele precisa de tudo isso para conseguir ter um bom desenvolvimento, além de assistência médica de qualidade. Por isso que ele tem tantos médicos. Ele tem um neurocirurgião que acompanha para fazer o botox, que ele faz e provavelmente ele vai precisar fazer uma outra cirurgia. A gente tem uma neuropediatra, nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, tanta coisa. Eu acho que eu não falei todo mundo, mas é tanto profissional que acompanha, que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa acompanhar 24 horas para ter certeza que nada vai sair do eixo ali. E se sair, a gente vê com antecedência para conseguir corrigir. Quem custeia isso? Eu ia perguntar isso aí. Quem custeia? Então, o pai dele trabalha pra caramba e a gente abriu vaquinhas na internet, a gente pediu Pix solidário, a gente fez de um tudo pra tentar. E aí é uma coisa até que eu gosto de fazer um adendo, é que assim, eu trabalhava, sou professora, tive que sair do emprego, porque com 15 dias que eu tinha voltado pro emprego, meu filho teve a cirurgia de emergência na cabeça.
E eu vi que não dava. Pelo menos por enquanto a gente não tem condição. Porque se eu fosse pagar uma pessoa para ficar com ele, talvez não cuidaria da forma como eu cuido. Eu não sei se eu teria coragem de deixar com qualquer pessoa, porque ele precisa de muitos cuidados. E também tem a questão do financeiro. Se eu fosse pagar, era como se fosse um salário meu e não ia valer a pena. E aí o pai dele faz essa parte financeira, muitos, trabalha pra caramba, vive viajando para poder trabalhar. E a gente fez essa questão dos Pix, né, das rifas, vaquinhas, eu já fiz de um tudo para poder custear. Porque ele precisa da assistência, ele precisa do tratamento, tem que ser de qualidade, tem que ser específico. E infelizmente é caro. E vocês não têm plano de saúde? A gente não tem plano de saúde, a gente tentou fazer plano de saúde, só que agora, principalmente, né, que a gente tá no caminho de fazer o plano de saúde. E aí, toda vez que a gente tentava fazer, aí entrava na parte da criança que tem, eles falavam, Nossa. Que já tem mais uma ou menos história, isso, né? E aí, hoje a gente tá com uma pessoa, uma advogada, e aí ela falou que eles não podem negar assistência Sim. de forma alguma, então a gente vai entrar com o plano de saúde e vai facilitar pra gente bastante. Bruna, o Theo, ele, uma criança, né, de um ano e pouquinho, a gente já sabe que começa a balbuciar algumas coisas. E aí você disse que ele tem várias consequências, né, do que teve do parto e tal. Ele chega a balbuciar alguma coisa, ou você consegue entender pelo olhar o que ele quer, o que ele precisa, como que é? Então, a gente, né, ele não tem comunicação verbal, né? Então, Aham. ele é não verbal, não tem sons expressivos que eu consiga diferenciar, mas eu sei quando ele quer as coisas. Gente, mãe é uma coisa. E ele incrível, sente né? dor? Hoje, ele sente por conta das crises, hoje. As crises convulsivas. Porque ele chora muito depois das crises. Então, quando ele tem, ele chora bastante. E aí é por isso que tá sendo uma das coisas mais complicadas pra mim agora. Porque, assim, quando ele tava na UTI, a única coisa que eu falava, Deus, eu vou levar meu filho pra casa. Não importa o jeito que eu vou levar ele pra casa, mas eu não quero que ele sofra. Não quero que ele chore de dor, que ele tenha qualquer tipo de coisa que vá fazer ele sentir, né, um desconforto. E hoje tá vendo ele tendo essas crises. A gente, você fica de mãos atadas, você não tem o que fazer. E ele tem quantas crises, uma média por dia, assim? Hoje ele tá tendo uma média de 10 crises por dia. Meu Deus. Mas ele chegou a fazer 35 crises em um dia. Eu entrei em desespero. Agora ele tá com quem? total. Agora ele tá com o pai. Eu e o pai, é assim, é como se estivesse com a mesma pessoa. Porque o pai dele é muito... Ele faz tudo. Tudo que precisa. Às vezes ele faz até mais, porque eu tenho medo de algumas coisas, assim, de... Não sei, de mãe, eu acho que eu fico meio assim com dó de fazer e ele faz, mas é como se ele estivesse comigo. Mesma coisa. Pai dele. Graças a Deus. Você tem 28 anos, né? Eu fico pensando assim, o quanto isso acelerou o seu processo de amadurecimento e o quanto levou de você a ingenuidade, né? Porque assim, com 20 e poucos anos, numa gestação que não foi planejada, onde você teve que viver tudo isso e não tem como fugir disso. Você amadurece pelo processo muito rápido de vida e algumas coisas você vai deixando pelo caminho. O que que você deixou? Nossa, tanta coisa. Porque, assim, eu venho de uma família que é muito humilde. Então, faculdade, por exemplo, era uma coisa bem, assim, né? Poucas pessoas fizeram. E aí eu passei na universidade pública, fiz mestrado. Meu objetivo era ser professora acadêmica, não sei, fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, eu ir pra casa hoje, eu ser mãe, e eu não ter essa minha profissão mais é uma coisa que me dói muito. Porque eu almejei muito, eu queria muito. E eu nunca tive esse pensamento de ser mãe, só mãe em casa. Eu sempre quis ser mãe e trabalhar fora. E aí, quando eu tive que abrir mão, foi uma coisa que mexeu muito comigo. E a gente também nunca aproveitou tanto, assim, né? Tanto eu quanto o pai dele, a gente sempre foi meio que seguros em muita coisa. Então, a gente tinha acabado de comprar um lote, acabado de começar a pensar em fazer uma casa, porque hoje a gente mora de aluguel, então já é um gasto a mais. E aí, a gente tinha acabado de começar a pensar, ter esses planos na nossa vida e acabou acontecendo tudo o que aconteceu. E... Nossa, todas as economias que a gente tinha juntado para fazer tudo isso, não temos mais nada. Hoje em dia é trabalhando e gastando, trabalhando e gastando. Então a gente abriu, tanto eu quanto ele
mão de muita coisa. De viajar, de, sei lá, de ir pra uma festa, de fazer qualquer coisa assim, a gente não consegue mais. Como que você vê sua vida profissional e pessoal daqui para frente? Com todas essas dificuldades que eu digo, porque é o que você está relatando pra gente, né? Não é fácil, tem todos os cuidados, os exames, os custos. Você se vê... Você finalizou o mestrado? Finalizei. Ô, mestre. Você se vê fazendo um doutorado e dando aula numa escola, numa instituição de ensino superior? Como você vê seu filho daqui a 10 anos, por exemplo? Você consegue visualizar esse futuro? Eu não consigo. Porque hoje eu vivo um dia de cada vez. Hoje é assim, acordo de manhã, ele tá bem, deu tudo certo, foi um dia bom, eu vou dormir tranquila. Pode ser que no outro dia não seja assim. Então todo dia é um dia. Eu não consigo mais. Você não consegue programar? Não. Não tem mais programação na minha vida. E eu sempre fui tão controladora. Meu Deus do céu, eu sempre queria tudo do meu jeito. E aí, eu acho que Deus fez isso também pra dar uma sacudida. Não é assim não, querida. Você tem que mexer um pouquinho aí. Isso é tão Profundo. É assim, tão complexo, porque foram coisas que levaram tudo isso a acontecer, não é? Não foi uma condição que ele nasceu assim. Foi da decorrência do parto que ele foi se tornando assim. Então, não tem momentos que você se arrepende ou que você se culpe pelas decisões de estar naquele lugar. Embora a gente saiba que não tem culpa. Mas é natural do ser humano revisitar e pensar, se eu pudesse, se eu tivesse, se eu não sei o quê. Nossa. Isso pra você tá bem resolvido ou você tem? Ainda não. Eu ainda me coloco muito no lugar de culpa. Se eu não tivesse escolhido aquele lugar, se eu não tivesse sido daquele jeito, se eu tivesse feito daquela outra forma, não seria assim... Se eu tivesse lido mais a respeito de alguma coisa do mecônio, será que teria sido assim? Eu hoje ainda me culpo muito. Eu ainda me coloco muito nesse lugar de que eu podia ter feito alguma coisa para evitar. Ou então que, sei lá, eu não tive força suficiente no parto e ele demorou de nascer porque eu não conseguia. Eu já pensei isso várias vezes. Porque dói demais você ver que seu filho poderia ser uma criança que hoje ia estar correndo pela casa e eu escondendo os meus livros pela casa toda para ele não rasgar. E eu não sei se ele vai conseguir fazer isso um dia. Eu nunca falo que ele não vai fazer porque Deus sabe das coisas. Mas hoje o prognóstico é que ele não vai. Que ele vai ser um bebê que vai crescer e se desenvolver e ele vai andar de cadeira de rodas. Ele vai ser um adulto que vai ser dependente da gente. E então, assim, nunca nenhuma mãe na vida vai dizer, nossa, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Ainda mais quando é por coisas que poderiam ter sido evitadas. Que talvez se tivesse tido um parto de outro jeito, não teria acontecido o que aconteceu. Você faz acompanhamento psicológico? Não consigo fazer acompanhamento psicológico porque não sobra para fazer. Mas eu tenho um grupo de mães atípicas e a gente se ajuda tanto. Ajuda demais você conversar com outras mães que passaram por coisas parecidas ou que estão vivendo momentos parecidos. E acaba que tira um pouco o peso, você se sente menos sozinha. Porque a maternidade eu acho que ela já é um pouco solitária em alguns momentos. Mesmo que você tenha o pai, a mãe ali do lado, todo mundo, a casa toda, babá, rede de apoio, mas tem dia que você olha e fala, nossa, mas parece que é só eu que tô aqui, né? É. Eu ia te dizer isso agora, quando... Lá em casa, assim, sabe? Meu marido tem muito costume de falar assim, e se eu tivesse feito isso, acho que tinha, né? E se? Daí eu falo pra ele, o se não existe. Porque o se a gente não consegue resolver. O que aconteceu, né? O do passado, ele já não existe mais. O que a gente tem que pensar é o se daqui pra frente. Mas a hora que a Lívia, né, perguntou pra você e você respondeu agora, como mãe e vendo outra mãe, eu não consigo falar isso pra você. De que o seu si não existe mais. Porque eu acho que seria, eu me colocando no lugar, seriam questionamentos que eu faria por muito tempo ainda. Porque tá muito recente, né? O Theo tem um aninho. Mas eu acho que ia ficar martelando também na minha cabeça. Poxa,
se eu não tivesse ido lá? E se tivessem feito um exame? E se tivesse tirado antes? Porque às vezes é fácil a gente falar assim, não, já aconteceu, não tem mais o que fazer, mas martelo na nossa cabeça. E por mais que isso possa, talvez eu nem deveria estar te dizendo isso, né? Mas por mais que isso te possa gerar uma culpa, igual você acabou de dizer, que se sente culpada, mas eu tenho certeza, que a melhor decisão, ou o melhor si que vocês podem e fizeram até agora e fazem pelo Theo, é de não desistir do filho de vocês. Porque não é qualquer família também que continua ali e fala assim, não, eu vou tirar meu filho do hospital. Não, ele não vai fazer uma tráqueo. E assim, olha não, eu vou quantas continuar. coisas ele passou e ele tá, Você né, tá a cada entendendo? dia se superando. E isso aí é do humano. Ele tem uma força gigantesca, mas isso também tá vindo dos pais que estão ali, do né, amor, do de falar, não, eu suporte. te quero aqui. Igual você falou, eu vou tirar meu filho daqui, do jeito que for, eu aceito ele. Por que você escolheu o nome Teodoro? Por causa do significado. Porque Teodoro significa presente de Deus. E quando eu me entendi mãe, quando eu aceitei tudo que eu ia precisar mudar na minha vida, ele foi um presente. Então, ele é meu presente. Não importa. Não importa se eu vou precisar cuidar dele pra sempre. Mas eu vou fazer isso com todo o amor do mundo. E eu vou estar feliz de um dia poder, sei lá, raspar a barba dele quando ele estiver com barba. Porque eu quero ver ele crescer, eu quero ver ele bem. Eu não sei se ele vai conseguir desenvolver mais, não sei como vai ser. Muitas vezes, muitas pessoas perguntam pra mim, Bruna, mas ele vai andar? E ele vai falar? E ele vai... Não sei. Eu não sei dizer. Eu nunca vou dar a certeza, porque eu acredito muito no meu filho. Porque se ele lutou esse tanto, ele vai lutar muito mais. Só que, assim, não sei se vai ser com 4 anos, 5 anos, 6, nunca. Mas eu vou estar lá pra ele. Não importa. Você pensa em ter outro filho? Outros? Então, velho. Gente, isso é uma pergunta que eu tava me fazendo. Eu falei, será que elas vão me perguntar? Porque, Eu olha fiquei a na minha vida. expectativa que ela ia dizer assim, então, eu tô grávida. Meu Deus, não, gente. Não, porque ela falou, então, velho. Daí eu falei assim, quem vai que ela vai virar pra gente e falar que tá grávida? Jesus, não, gente, não, agora não. Mas eu falo, assim, eu tava até assistindo um podcast, eu vi a Carol falando muito sobre isso. E, gente, apesar de tudo, vocês acreditam que eu ainda penso? Porque muita gente fala assim, nossa, mas você passou tanta coisa, você passou tanta coisa. Eu falei, gente, mas eu não sei explicar. Não sei de onde vem, não sei de onde tá esse sentimento. Mas eu vejo tendo outro filho, eu me vejo tendo um filho lá na frente, não sei. Quando as coisas pro Theo estiverem mais certinhas e tiver tudo ok, talvez. Aí o povo vai falar, você é louca. Não acho que você é louca, não. Você é nova, filha. Aproveita. A gente, né, Carol? Nossa, cara, não, que a gente queria ter mais. Eu não queria ter mais, não, tá bom? Já. Carol vai ter umas, como é? Gêmeas, eu acho que eu vi ela falando. Trigêmeas. Nossa senhora. Calma, trigêmeos. Aí já é demais, já é bastante já. Ainda mais com a Maria Antônia. Nossa senhora. Imagina na feira, 3. Meu Deus. Qual foi o seu maior luto, Bruna, dentro desse processo? O maior luto? Porque assim, é o que a gente começou desde o início, né? Todo mundo sonha em ter um filho típico, fazendo todos os marcos de desenvolvimento e a gente celebrando, né? Ninguém, quando se vê grávida, pensa, meu filho, você não cogita isso. Você imagina todas as cenas, né? Lindas e perfeitas e tudo. Quando você descobre que aquela criança não vai fazer aqueles marcos que a gente sonhou, as pessoas naturalmente vão vivendo lutos, né, de cada fase. Mas no processo que você descobre, qual foi o seu maior luto? Nossa, meu maior luto, eu acho que essa expectativa mesmo que você falou, de ter esses marcos, mas eu acho que principalmente assim, eu queria ouvir a voz dele, sabe? Eu queria poder ouvir ele, sei lá, falando qualquer coisa, um cachorro, au, au, sei lá, qualquer coisa. Eu queria saber como é que é o som da voz dele. Eu acho que é uma das coisas que mais pega pra mim. Porque eu nunca vou ouvir uma mãe, eu acho. Não sei, talvez sim, mas eu queria. Com os vídeos que eu vejo na internet, tipo, eu falo, meu Deus, o menino tá me chamando dentro de casa toda hora, eu não aguento mais. E eu queria tanto ouvir ele falando mamãe o dia todo. Mas eu acho que, não sei,
Talvez aconteça. E pro seu marido, como foi isso? Nossa, eu acho que foi o período mais difícil que a gente já viveu, assim, no nosso relacionamento, claro, né, de tudo que a gente passou. Mas ele é um pai, é um ser humano que eu não consigo explicar, não, gente. Ele é muito forte em muitos sentidos e ele me ajuda demais a lidar com todas essas situações. E ele trata o nosso filho de um jeito que, assim, ele trata o nosso filho como nosso filho. Ele fala, Theo, você tá fazendo muita birra hoje. Você para de fazer birra. Então ele conversa muito com ele brinca muito. E no processo ali do hospital, eu acho que de tudo que a gente viveu ali, só teve um dia que eu vi ele chorando. Que foi no dia que ele teve essas crises convulsivas. Que ali a gente teve a certeza que ele teria diagnóstico, né, de alguma coisa, de sequela. E aí ele ficou mal naquele dia, muito. A gente chorou, a gente conversou. E aí, uma outra vez, eu acho que só quando ele teve a questão da cirurgia que deu errado, a gente já tava com aquela expectativa de que ele vai para casa. E aí a gente sentou, chorou muito um com o outro, conversamos bastante. E eu acho que foi a única vez que eu vi ele chorar, ele ficar mal. Os outros dias ele é meio que... Eu acho que é meio que a força que eu consigo dentro de casa, porque ele me faz rir o tempo inteiro. Ou seja, ele aceita bem e participa, né, de todo o processo. De todo o processo. E ele é muito, assim, tranquilo com relação a isso, porque ele fala muito, né? É o nosso filho. É o filho que a gente tem. Então a gente vai viver com ele, bora botar nas costas e sair aí fazendo as coisas, não importa. Só que a gente não consegue fazer tudo, né? Porque a gente não tem acessibilidade ainda pra fazer tanta coisa. Mas a gente vive. É isso que eu também queria falar. É pesado, é difícil. A gente sofre com muita coisa. Teve um diagnóstico, a gente ainda está enfrentando aí uma batalha com a epilepsia. Mas a nossa família é feliz. É pequena, mas é feliz. E a gente se dá muito bem um com o outro. A gente conversa muito sobre tudo. O Theo veio para meio que ser a colinha ali. A gente acho que se uniu até mais. Muito da forma que a gente escolhe conduzir as coisas, né, Bruna? Sim. Eu estou observando desde o início do podcast que tudo que você fala, mas é leve. E o sorriso no seu rosto em falar dele, e que é o seu filho, e o que você puder, o que vocês puderem fazer dentro do que vocês têm, vocês vão estar fazendo sempre. Você não conta a história do Theo como algo pesado. Em nenhum momento, né? Você traz esse peso. É tudo muito leve, né? Ah, beleza, aconteceu isso, então vamos tratar. Então, o que a gente pode fazer para que a gente conduza da melhor forma, né? E o sorriso o tempo inteiro, Então, acho que isso faz toda a diferença, porque quando a gente recebe um diagnóstico e todo dia, né? É um diagnóstico diferente, você não sabe se daqui para frente o que vai acontecer. É uma caixinha de surpresa. Você escolheu ser leve. Sim. E conduzir as coisas da melhor forma possível. E ver esse sorriso no rosto, eu acho que muda tudo, né? Do momento que o Theo chegou na vida de vocês e exatamente esse viver cada dia, né? De uma única vez, isso. Né? Cada dia é um dia. Uhum. E vamos lá. E vamos enfrentar, exatamente. Porque é igual quando você falou da questão do luto, o que acontece? Logo quando ele ficou em coma e teve as crises, ali eu já aceitei. Se alguém dissesse pra mim, Bruna, ele tem isso aqui, tá. Não precisei que um médico chegasse em mim e falasse que ele ia ter sequelas, porque eu já entendia que isso ia acontecer e eu já comecei a aceitar isso em mim naquele dia. E aí, assim, eu não tive... Cada pessoa tem seu processo, claro, né? Só que eu não tive um momento que eu disse assim... Nossa, meu Deus, e agora vai ser aquela coisa. Tem dias que são muito difíceis, tem dias que são pesados, tem dias que a gente fica assim, nossa, o que a gente vai fazer? Mas se tiver como resolver, a gente vai correr atrás e vai dar um jeito. Porque ele enfrentou tanta coisa. Eu vi meu filho passar tanta coisa que eu olho pra ele e falo, meu filho, se tu deu conta, a gente dá conta. Porque ele é muito forte. Que ele estava passando essas coisas, em algum momento você pensou em falar assim, Deus... leva para ele não ter que sofrer? Ou você sempre foi confiante de que não, ele está passando, mas vai dar certo?
Que foi esse segundo episódio que eu falei que a gente sentou e chorou muito. Porque ele tava tendo muita crise e as crises eram muito fortes. Você não podia encostar nele que ele fazia a crise. Era uma crise distônica, tônica que eles chamam, não lembro agora. E aí ele gritava o dia inteiro. Você conseguia ouvir ele chorando do outro lado do corredor antes de chegar na UTI. E aí naquilo, tinha 3 dias ele chorando sem parar. E aí eu escutei. Olha, mãe, seu filho tá chorando demais. Ninguém aguenta, não. Eu falei, Você acha que ele tá chorando porque ele quer? Meu filho tá chorando porque ele tá sofrendo, porque ele tá sentindo dor. Se aqui fosse um parque de diversão era diferente, mas aqui é um UTI. Mas quem fala isso? Outros pacientes ou médicos? Técnicas de enfermagem que cuidavam dele. Porque eu fui no lugar da assistente social várias vezes pedir pra eu dormir lá. Porque onde ele ficava, os pais não podiam dormir. E eu fui, porque eu escutei várias vezes. Seu filho tá chorando demais de noite. Eu falei, então deixa eu entrar e eu fico com ele. E você vai cuidar dos outros bebês. Eu cuido do meu filho. Só que ninguém deixou. Então eu falava, vocês não podem reclamar, vocês não deixaram eu ficar aqui. E aí nisso elas falavam que ele chorava o dia inteiro. Eu falei, sim, mas ele tá sentindo dor. Ele tá sofrendo, como é que ele não vai chorar? É a única forma que ele tem de se comunicar. E aí, naquele dia, foi um dia que eu sentei com o pai dele, a gente conversou muito. E a gente falava, né? A gente vai trazer o nosso filho pra casa do jeito que for. A gente, pra vocês darem ideia, a gente falava rindo isso. Falava do jeito que for, a gente vai cuidar, vai dar tudo certo. Mas nesse dia a gente sentou e eu falei pra ele, eu não sei se a gente vai trazer o teu pra casa. Ele falou também, não sei. Não sei se a gente vai conseguir trazer ele. E eu também não sei se for pra ele ficar sofrendo desse jeito, se não é melhor que Deus leve ele. E aí eu lembro que a gente fez uma oração e a gente falou, Deus, se for pra ele ficar aqui sofrendo, a gente vai dar conta. Eu e o pai dele, a gente vai aguentar, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai ficar em um dos maiores lutos da história, mas eu não quero meu filho sofrer. Não quero. E aí, uns 2 dias depois, eles deram uma medicação que controlou as crises. E ele não teve mais. Então, acho que Deus me respondeu de alguma forma. Com certeza. É punk. Realmente é um assunto que, né, a tua história, ela é muito comovente, ela é uma história forte, então pra gente poder respirar um pouquinho, ficar um pouco mais leve. A gente tem um quadro aqui que a gente chama de rapidinha, então é só um bate-bola mesmo. A gente fala uma palavra e você responde com aquilo que te vem à cabeça, certo? Um desejo. Que meu filho tenha qualidade de vida. Um cheiro. O dele. Fé. Ajuda demais no processo todo. Bruna. Nossa. Forte. Theo. Tudo. Maternidade. Desafiador. Mas maravilhoso. Pai. Suporte. Eu acho que o pai, ele tem uma figura de muita importância, que às vezes a gente não dá. Mas ele tem uma figura de muita importância. Principalmente o pai do Teodoro. E por falar em pai, temos aqui o lançamento do Malbec. Uma ótima opção de presente para presentear o pai do Theo. Né? E eu já estou, meu filho, manjando aqui, ó. Já profissa. Olha. Maravilhoso. E é um cheiro que... Já vai dar um cheiro no cangote lá. Como é o nome dele? Marcelo. Marcelo. Ó, Marcelo, fique claro. Foi a Carol quem Que passou esse perfume cheiro que tá na maravilhoso. Bruna foi eu, tá, gente? Que vai chegar em casa, tipo assim, ó. Que cheiro é esse? Eita, né? E vocês sabiam que o Malbec é a marca preferida da perfumaria masculina nacional? Então já fica aí a dica do trupe de mãe para o Dia dos Pais. Estamos encerrando o nosso episódio hoje com o coração muito grato por te ter aqui. Muito felizes com esse momento de reflexão. Acho que todas nós vamos para casa hoje com o coração assim um pouco
angustiado, porque todas as vezes que a gente traz essas histórias, não tem como a gente não lembrar dos nossos filhos, né? E sentir um pouco dessas... Ai, chega, respira, né? Dessas angústias, desses desafios. A gente pede a Deus proteção para os nossos filhos, para todas as crianças. Pede, inclusive, para que Theo seja um milagre e que todas as vezes que você contar, você diga sempre: me disseram esse prognóstico, diagnóstico, mas ele hoje fala mamãe, ele hoje anda e ele hoje faz a própria barba. Obrigada, Bruna, por abrir seu coração, por compartilhar com a gente sua história. Eu que agradeço. Foi muito bom vir aqui conhecer vocês, falar um pouquinho da nossa história. E eu queria aproveitar, eu não sei se eu já esqueci, parece. Eu queria aproveitar para falar com você, mãe atípica, se você estiver passando por uma situação parecida. A gente tem grupo de mães que a gente conversa, a gente troca, a gente se ajuda. E é maravilhoso você poder compartilhar. Você não está sozinha. O seu filho, a sua filha é incrível, independente do diagnóstico que o médico passar para você. Então, vai ser feliz. Leva seu filho do jeito que você puder para ir dar uma volta na rua e tomar um sorvete. Mas não fique em casa, não se enclausure ali no seu luto. É difícil, é pesado, tem dias que é bem complicado, mas passa e melhora. E é com esse recadinho da Bruna que a gente encerra o programa de hoje. O @ dela do Instagram vai ficar aqui para você poder seguir a Bruna, acompanhar aí o desenvolvimento do Theo, ajudar também, né, na vaquinha, nas rifas que ela faz para poder custear o tratamento do Theo, que a gente sabe que todo dia, né, é um custo elevado. Então, não deixe de segui-la e não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, porque nesse podcast Trupe de Mãe, cada mãe é uma peça.